Minha esposa expressou o desejo de abrir nosso casamento agora que tem uma nova amante, e ela lamenta todas as decisões tomadas. Olá a todos, nunca pensei que chegaria a este ponto de buscar conselhos de estranhos na internet, mas cá estamos. Minha esposa e eu compartilhamos uma jornada de 10 anos juntos, sendo 8 deles como casados. Nos conhecemos na faculdade e éramos os primeiros e únicos um para o outro. Inicialmente, acreditava que tínhamos um relacionamento único e especial. No entanto, percebo agora que essa percepção era apenas minha. Há algum tempo, minha esposa começou a trabalhar em uma nova empresa. No início, ela teve dificuldade em se adaptar, pois sempre foi reservada. Com o meu estímulo, ela fez amizade com um grupo de garotas, algumas solteiras, divorciadas ou namorando, mas não casadas. A princípio, fiquei feliz por ela ter feito novas amizades. No entanto, suas saídas frequentes para beber e participar de eventos planejados por suas amigas começaram a preocupar-me. Tentamos conversar sobre essa mudança de comportamento, mas eu não queria restringi-la de forma alguma. Isso começou a afetar nossa vida íntima, pois ela estava constantemente cansada ou não estava no clima devido às suas saídas frequentes. A situação piorou quando sua empresa contratou um novo gerente que despertou o interesse dela e de suas amigas. Ela começou a mencioná-lo com frequência, e eu questionei o motivo de seu interesse, especialmente em questões não relacionadas ao trabalho. Ao indagar sobre sua fascinação por esse homem, ela ignorou minhas preocupações e até questionou se eu me arrependia de não ter mais experiência com outras mulheres. Embora tenha afirmado que não me arrependia, percebi um momento de tristeza em seus olhos, mas ela mudou de assunto. Passou a sugerir a ideia de casamento aberto para apimentar nossa relação, algo que me surpreendeu, pois ela nunca foi tão liberal sexualmente. Inicialmente recusei, associando isso ao novo gerente, mas ela negou a conexão. Confessei que sentia que algo estava perdido, mas ao mesmo tempo, não queria perdê-la. Acabamos concordando com a opção de um casamento aberto, estabelecendo algumas regras, principalmente a de não permitir que outras pessoas dormissem em nossa casa. Ao longo de um ano, minha esposa teve encontros, casos de uma noite e acabou envolvendo-se de alguma forma com o gerente. Por outro lado, eu tive alguns encontros, mas evitei casos de uma noite, pois isso não parecia certo para mim. Minha esposa perguntava se eu estava bem, mas seu comportamento não mudava realmente. Em determinado momento, percebi que o amor especial e puro que tinha por minha esposa no casamento havia desaparecido, causando-me angústia interna. A situação mudou quando comecei a sair com uma mulher incrível que havia se mudado da Coreia do Sul. Nossas conversas fluíam naturalmente, ela possuía um senso de humor incrível e um sorriso capaz de fazer qualquer um esquecer de si mesmo. Isso, é claro, resultou em mais encontros, e eventualmente nos tornamos íntimos. Nunca antes havia experimentado uma conexão tão profunda e generosa como a que compartilhava com essa mulher. Inicialmente, minha esposa achou fofo, mas ao longo dos meses, começou a questionar meu relacionamento com minha amante. Eu confessei que ela própria estava envolvida com o gerente, o que eu suspeitava. Ela ficou em silêncio, parecendo querer dizer algo, mas segurou a língua. Mudou seu comportamento, passando a voltar para casa mais cedo para surpreender-me com o jantar e manter a casa impecavelmente limpa. Também começou a visitar meu local de trabalho para trazer almoço e iniciar a intimidade no quarto. Embora minha esposa tenha aberto nosso casamento, algo em relação a ela morreu dentro de mim, e percebi que ela também sentiu isso. Busquei compreender o que motivou essa mudança nela, e a resposta foi que ela queria mostrar que me amava e estava feliz comigo. O que envolveu essa mudança, no entanto, permanecia obscuro. Em uma conversa, perguntei sobre suas amigas, sua amante e suas aventuras de uma noite, mas ela não respondeu naquele dia, indo para a cama chorando. No dia seguinte, a encontrei em casa e ela expressou o desejo de fechar o casamento, admitindo que toda a experiência foi um erro terrível, arrependendo-se de tudo. Ela queria que voltássemos a focar em nosso relacionamento. Pedi a ela para ser honesta sobre o que a levou a aceitar essa experiência em primeiro lugar, e a resposta surpreendente foi que suas amigas plantaram a ideia, influenciadas por suas próprias experiências sexuais, e tudo se intensificou quando o gerente entrou em cena. De maneira surpreendente, ele endossou esse estilo de vida e incentivou minha esposa a viver de forma mais livre. Inicialmente, isso evoluiu para um envolvimento emocional, mas só se tornou físico após a abertura do casamento, como se essa mudança tornasse as coisas mais aceitáveis. Ela falava como se estivesse conduzindo um carro em alta velocidade sob o efeito do álcool, emocionante, mas o preço dessa decisão se mostrou excessivamente alto para ela suportar.
Agora ela percebe que nunca precisou de comparações, que o que tínhamos era genuíno e singular. Contudo, ela sente que acabou por destruir nosso casamento e qualquer chance de um futuro juntos. Quando expressei a dificuldade de voltar a vê-la como minha esposa, ela chorou na minha frente. Em um abraço silencioso, a consolei enquanto adormecia nos meus braços no sofá. Desde então, ela deixou o emprego, cortou o contato com todas as amigas, o gerente e até comigo. Ela afirmou estar disposta a passar o resto da vida me reconquistando, esforçando-se ao máximo para recuperar o papel de minha esposa. No entanto, eu não terminei o relacionamento com minha amante. Francamente, minha amante me faz sentir como um homem capaz de desafiar o mundo, algo que minha esposa não me proporciona há algum tempo. A verdade é que estou perdido nesta situação e gostaria de recuperar o sentimento especial, se possível. Devo mencionar que temos nossa primeira sessão de aconselhamento matrimonial em algumas horas, e estou incerto sobre como isso se desdobrará. Já compartilhei isso em um vídeo anterior, mas reforço: quando alguém sugere um relacionamento aberto para o parceiro, é porque está interessado em outra pessoa ou já está envolvido com alguém. Essa mulher estava confortável com a ideia do casamento aberto porque tinha interesse no gerente. Sabia que estava causando sofrimento ao autor, mas continuou com a abertura do casamento, indiferente ao dano causado. A situação mudou no momento em que ela percebeu que o autor encontrou felicidade com outra mulher. Agora, a situação não é mais divertida, pois ela é quem está sofrendo. O sonho de fugir com o gerente desapareceu, e o amor que o marido tinha por ela se transformou em indiferença. Agora, parece ser tarde demais para tentar salvar o que foi destruído. Pequena atualização: não esperava tantas respostas expondo a situação. Agradeço a todos pelo apoio e conselhos. Vou compartilhar uma atualização sobre nossa sessão de terapia, pois sinto que isso também precisa ser compartilhado. Responderei algumas perguntas. Minha amante não é casada, mas está em um relacionamento de casamento aberto. Minhas intenções para este casamento ainda não estão claras, principalmente porque sinto que, mesmo amando minha esposa, ainda não consigo confiar nela. Ao mesmo tempo, encontro-me incapaz de terminar, devido aos anos que compartilhamos juntos. A razão pela qual concordei com a abordagem da terapia foi para descobrir se podemos chegar a uma solução ou se permanecerei indeciso. No início, evitei ter o telefone dela porque não queria ver uma imagem real de minha esposa com outro homem. As imagens mentais e filmes já eram perturbadores o suficiente. Esqueci de mencionar que, esta manhã, ao sair do chuveiro, vi minha esposa segurando meu telefone com uma mensagem da minha amante dizendo bom dia e mencionando que dormiu com a minha camiseta. Isso abalou bastante minha esposa, que basicamente tem me seguido nas últimas 2 horas, mesmo quando fui correr. Ela nunca correu comigo durante todo o nosso relacionamento. Às vezes, as pessoas se envolvem em jogos tolos e ganham prêmios tolos. Honestamente, as vidas das pessoas são incríveis, mas de alguma forma sinto que a nossa não é. No processo de tentar consertar o que não está quebrado, ela ficou feliz quando saí em encontros, mas não aproveitou a oportunidade como eu. No entanto, quando percebeu que meus encontros foram bem-sucedidos e os dela não, sua perspectiva mudou. Alguém poderia sugerir que deveríamos nos reconciliar, mas como meu amor por ela está completamente morto e já me desconectei emocionalmente, talvez seja mais honesto terminar sem dar falsas esperanças. Quando isso acontecer, pretendo listar tudo o que nos trouxe até aqui e refletir sobre o que realmente quero para o meu futuro. Em seu próximo relacionamento, ela está determinada a não cometer os mesmos erros e a liberar qualquer peso que carrega em seu coração. Boa sorte, amigo! Quanto à atualização da nossa primeira sessão de aconselhamento, não tenho certeza de como conectar meu primeiro post com este, mas aqui vai. A terapeuta parecia simpática e experiente, demonstrando imparcialidade e um genuíno desejo de ajudar. Embora tenha sido nossa primeira sessão, minha esposa encarou isso como uma oportunidade para expressar tudo o que estava guardado. Ela confessou que suas amigas a instigaram a pensar que havia perdido oportunidades por estar comprometida desde o início de seu relacionamento. As amigas a questionaram se ela havia perdido a chance de explorar mais, já que estava comprometida com seu primeiro namorado, e não tinha tido outras experiências. A terapeuta destacou que essa pressão externa pode ser prejudicial para um casamento, dada a diferença de perspectivas. Minha esposa concordou, adicionando que, após o novo gerente se aproximar dela, suas amigas a encorajaram a ver onde isso poderia levar. Elas sugeriram que essa era uma oportunidade para ela se descobrir. No entanto, ela se sentiu culpada e nunca tomou qualquer ação física até que uma amiga divorciada sugeriu a ideia de um casamento aberto.
Minha esposa explicou que, inicialmente, a experiência foi intoxicante, mas carecia de substância real, não comparável ao que construímos ao longo dos anos. Ela começou a questionar suas motivações para tomar essa decisão. Ela viu a dor nos meus olhos, mas considerou a aventura como uma chance de ter uma experiência incrível. A gravidade da situação só a atingiu quando percebeu a mudança em mim. Inicialmente, ela acreditava que eu aceitaria sua situação, mas tudo mudou quando minha amante se tornou uma presença constante em minha vida. Minha esposa notou que eu sorria sem motivo aparente e me iluminava ao receber mensagens ou sair. Isso a fez sentir um aperto no estômago e ter ataques de pânico inexplicáveis. Ao buscar conselhos com suas amigas, elas minimizaram o impacto, considerando normal minha suposta aventura. Contudo, quando uma amiga divorciada sugeriu que a minha amante me fazia feliz, minha esposa percebeu a realidade da situação. Ela implorou às suas amigas ajuda para me reconquistar, mas elas afirmaram que, se ela não conseguia lidar com a situação, era porque ela mesma abriu o casamento. Minha esposa percebeu que essas pessoas eram tóxicas e uma ameaça ao nosso casamento. Desde então, ela tem estado em uma missão para me reconquistar a qualquer custo. Por outro lado, eu não compartilhei muito sobre minha situação com minha amante, mas informei a terapeuta sobre isso. Ela sugeriu que nenhuma resolução poderia ser alcançada com minha amante ainda na imagem, indicando que ela queria nos transformar em uma de suas histórias de sucesso. Peço desculpas por não conseguir responder a todos, mas agradeço a todos pelo apoio. Até agora, esta tem sido literalmente uma situação de episódio de Jerry Springer. Mudei-me para um apartamento de propriedade do meu irmão por um preço ridiculamente baixo. Ele possui propriedades e teria me deixado ficar de graça, mas eu recusei. Durante a segunda sessão de aconselhamento, fiz algumas perguntas sobre o comportamento da minha esposa e descobri coisas perturbadoras sobre o gerente. Perguntei se ela tinha certeza de que nada físico aconteceu antes da abertura do casamento. Ela hesitou, pedindo para eu não fazê-la dizer isso, pois acreditava que isso nos destruiria. Após pressão, ela admitiu que não foi físico, mas houve contato visual entre eles. O gerente a convenceu de que, como não foi físico, não era tecnicamente traição, mas apenas uma apreciação da beleza um do outro. Isso a chocou, e ela começou a tremer e ter ataques de pânico. Até a terapeuta ficou surpresa. Minha esposa se ajoelhou e abraçou minhas pernas, pedindo desculpas. Perguntei o que mudou na visão dele sobre ela, e ela explicou que, após se afastar do grupo, o comportamento dele em relação a ela mudou. Uma noite, ao passar pelo escritório dele, ouviu falar dela para outro colega masculino, comentando sobre o quão fácil foi conquistá-la. Ele disse que ela era a prova de que não se pode confiar nas pessoas quietas, o que a deixou chocada. Ao perceber que outra mulher, e não ela, me proporcionava alegria, ela quase desmaiou. Implorou às amigas que a ajudassem a me reconquistar, mas elas disseram que, se ela não conseguia lidar com isso, era porque ela mesma abriu o casamento. Ela percebeu que essas pessoas eram tóxicas e uma ameaça ao nosso casamento e à vida que construímos. Desde então, está em uma missão para me reconquistar a qualquer custo. Ele afirmou que ela era uma distração agradável e que não tinha nenhuma intenção de terminar com sua noiva. Acrescentou que era apenas uma maneira de tirar isso do sistema, pois a única mulher que descobriu foi sua noiva, e ele não queria encerrar o relacionamento com ela. Expressou compaixão por mim, mas minha esposa percebeu que não passava de um objeto para esse homem. Isso, somado ao fato de ela ter me traído por uma emoção passageira, a deixou quase em um estado suicida naquele momento. Ao sair do trabalho, ela vomitou no estacionamento e revelou que seus primeiros pensamentos foram de culpa e desespero. Em seguida, questionei se ela ainda me amava e quando deixou de me amar. Com lágrimas nos olhos, ela afirmou que nunca deixou de me amar, o que, honestamente, tornou as coisas mais difíceis. Ela admitiu que o outro homem era apenas algo diferente, uma ilusão de amor que agora percebe como tola. Ela abriu meu braço com força e reconheceu seus erros, mas também expressou saudades da nossa conexão antes de tudo isso. Ela sugeriu que nos mudássemos e começássemos do zero, apenas nós dois como deveria ser. No entanto, eu disse a ela que não seria justo com minha amante e que precisava de um tempo longe dela para processar tudo. Isso pareceu desencadear um colapso nervoso, com ela soluçando incoerentemente e se agarrando a mim como se eu fosse desaparecer. A terapeuta conseguiu acalmá-la e sugeriu que um tempo separados poderia ajudar na cura. Ao chegarmos em casa, comecei a fazer minhas malas e minha esposa recebeu uma ligação no laptop. Era uma de suas amigas chorando, revelando que, após a demissão da minha esposa, ela e o gerente iniciaram um caso próprio.
A amiga teve um susto de gravidez, e o gerente a tratou terrivelmente, acusando-a de ter armado a gravidez para prendê-lo com um bebê. Ela entrou em contato porque tinha a impressão de que minha esposa conseguiu salvar nosso casamento e buscava desesperadamente conselhos. Agradeço a todos pelos pensamentos e conselhos úteis. Na atualização 3, compartilharei algumas decisões e eventos subsequentes. Agradeço a todos que dedicaram tempo para entrar em contato, compartilhar conselhos valiosos, suas histórias de vida semelhantes ou simplesmente oferecer um ouvido para desabafar. Isso realmente significa muito para mim. Muitas coisas aconteceram desde a última atualização. A ex-amiga que teve o susto de gravidez estava realmente preocupada com o estresse de perder o namorado e ser humilhada pelo caso, o que a fez perder o bebê. Ela basicamente enlouqueceu o esposo gerente, toda a alta administração e a noiva dele. Por acaso, ela encontrou a noiva dele no Facebook por curiosidade, e essa mulher é basicamente o exemplo de garota bonita do interior. Com base em seu perfil, ela é uma professora de pessoas com necessidades especiais, gosta de ficar em casa e é muito orientada para a família. Inicialmente, meu pensamento foi: o que diabos ele está fazendo se envolvendo com outras mulheres quando tem uma mulher tão incrível em casa? Honestamente, porque homens como ele acabam com mulheres como ela é um dos maiores mistérios da vida. Essa amiga realmente entrou em contato comigo, ela queria minha versão dos eventos, pois estava coletando provas contra ele. Concordando em encontrá-la pessoalmente, desde o momento em que vi o rosto dela, soube que ela estava destruída. As olheiras nos olhos e a íris vermelhas mostravam claramente que ela não dormia e estava assombrada pelos próprios pensamentos. Ela me agradeceu por concordar em encontrar com ela, imediatamente se desculpou pelo seu papel na aventura da minha esposa. Ao conversarem novamente, ela descobriu que eu havia saído de casa. Ela não culpou ninguém e queria assumir a responsabilidade por isso. Queria se encontrar pessoalmente, agradeci por seus esforços, mas perguntei por que ela iria tão longe. Ela compartilhou que perdeu um filho e o amor de sua vida, mudando quem ela era. Disse que mal consegue se olhar no espelho sem sentir nojo e mal consegue dormir porque tudo que vê é o rosto do ex no dia em que descobriu. Esta mulher claramente se odiava, e este encontro pode ter sido uma forma de proteção para ela. Ela me contou que se relacionar com colegas de trabalho é uma quebra de conduta, e ainda mais porque ele estava em uma posição de influência, ele provavelmente será demitido e possivelmente banido desse campo como um todo. Ela aceitou isso. Depois de ouvir minha versão da história, ela se desculpou novamente. Preciso pegar algumas coisas do antigo lugar, então escolhi um momento em que pensei que minha esposa não estaria em casa. Infelizmente, ela estava lá, mas o que me surpreendeu é que ela tinha a maioria das nossas fotos de casamento na mesa de centro, além de outras, e estava olhando. Quando ela percebeu minha presença, notei que lágrimas escorriam por seu rosto. Ela tentou me abraçar, mas gentilmente me afastei. Apesar de sua oferta de almoço, recusei, alegando falta de fome, enquanto pedia algumas coisas que eram mais uma obrigação. Foi nesse momento que ela revelou algo importante. Mostrou-me uma mensagem recebida 2 dias atrás do antigo gerente, que a insultava. A mensagem vinha de um novo número, pois ela bloqueara o antigo. Minha esposa, aparentemente, compartilhou os detalhes cruciais com suas amigas, e ele estava furioso. Ela expressou a ideia de que expor o segredo estava tirando o poder dele, dando-nos uma chance de lutar. Eu reconheci sua coragem, mas expliquei que isso não mudava nada entre nós. Informei-a de que iria interromper a terapia matrimonial, optando por terapia individual. Essa decisão a fez soluçar suavemente, e ela concordou. Sei que deveria sentir euforia ou raiva pelas ações tomadas, ou mesmo apreciar o fato de ter demorado tanto, mas, estranhamente, sinto apatia em relação a ela. Decidi procurar um advogado, conforme a sugestão de meu irmão, para garantir meus interesses. Até agora, não estou realmente inclinado a lutar por esse casamento. Antes de partir, minha esposa tentou reacender a intimidade, mas ao recusar, ela desabafou, dizendo que não podia oferecer o que minha amante proporcionava. Afirmou isso em voz alta, a ponto de os vizinhos provavelmente ouvirem. Balancei a cabeça, explicando que, se ela ainda não conseguia entender, ficava claro para onde nosso casamento estava se dirigindo, e partir era inevitável, pelo menos por enquanto. Agradeço novamente a todos pelo apoio. Esta mulher falhou em perceber que suas aventuras destruíram seu casamento. Agora, terá que lidar com as consequências de suas ações, e o arrependimento, embora presente, chega tarde demais. Esta história não teve mais atualizações, mas creio que já conhecemos o desfecho. Se apreciou este relato, demonstre seu apoio ao canal deixando um like e um comentário.
Agradeço por acompanhar até este ponto. Como minha esposa bloqueou o número antigo dele, parece que ela colaborou com suas amigas, compartilhando informações essenciais, o que o deixou furioso. Ela teve a ideia de que, ao expor o segredo, estávamos retirando o poder dele, oferecendo-nos uma chance de lutar. Eu a elogiei por ter a coragem de fazer isso, mas deixei claro que isso não alterava nossa situação. Informei-a de que encerraria a terapia matrimonial e optaria por terapia individual. Essa decisão a fez soluçar e, embora ela tenha compreendido, reconheço que deveria sentir euforia ou raiva pelas ações tomadas. Contudo, meu sentimento em relação a ela é de apatia, algo anormal, motivo pelo qual planejo abordar isso na terapia individual, não na terapia matrimonial. Segui o conselho do meu irmão e consultei um advogado para garantir meus interesses. Até agora, não sinto vontade real de lutar por este casamento, e parece que minha esposa percebe isso. Antes de sair, ela tentou reiniciar a intimidade, mas, ao recusar, ela afirmou em voz alta que não podia oferecer o que minha amante me proporciona. Balancei a cabeça em concordância, indicando que, se ela não entendia depois de tudo o que aconteceu, era claro para onde nosso casamento estava caminhando, e a separação é inevitável, pelo menos por enquanto. Agradeço novamente a todos pelo apoio. Esta mulher falhou em perceber que suas aventuras destruíram seu casamento. Agora, terá que enfrentar as consequências de suas ações, e embora possa estar arrependida e deseje restaurar o relacionamento, é tarde demais. Esta história não teve mais atualizações, mas parece que já conhecemos o desfecho. Se apreciou este vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Agradeço novamente por assistir até aqui.